do áudio, mas vamos manter só no Instagram. Hoje da Reprise vai estar lá no nosso canal no YouTube e no Facebook. Show! Pessoal, é o seguinte, domingo agora tivemos já um bate-papo com o André a respeito da MP dos salários, pode-se dizer assim, né, André? Pode, o pessoal está dando várias denominações para ela, né? Oi? O pessoal está dando várias denominações aí para a MP, né? Uma delas é a MP do salário. Justamente. E até o pessoal sinalizou, a gente lá pediu algo, um bate-papo talvez um pouco mais sintético ali. A gente vai tentar reduzir hoje e fazer com que o pessoal também como está gerando muita dúvida ainda, que é um tema assim que gerou várias discussões, várias interpretações, nós resolvemos trazer novamente isso, né, para que haja novamente uma discussão e o pessoal que está assistindo a gente aí fique à vontade para mandar as perguntas para nós ali. Com certeza no final a gente vai estar respondendo, tá? E outra coisa, hoje, André, a gente não vai entrar, até comentei com o doutor, a gente não vai entrar muito em detalhes de cálculo, assim, sabe? Então, caso o pessoal tenha alguma dúvida, a gente vai disponibilizar por e-mail, já encaminho direct para nós ali, uma tabelinha a respeito das reduções que nós já vamos sinalizar a vocês aí. E acho que fica mais fácil daí até para o pessoal entender, né, André? Aqueles cálculos lá. Mais baixo, né, André? Eu acho que a gente tem que falar numa linguagem aqui que seja acessível para todo mundo. Isso aí. E vamos procurar trazer a matéria de uma forma que fique sintética, né? Daquilo que é possível ser feito mesmo, sabe? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá, André. Quer dar uma introdução para nós aí da MP, cara? Vamos lá. A gente teve a primeira não, né? A segunda MP que tratou mais especificamente relacionados ao trabalho, tirando aquela do financiamento dos salários, né? Que veio aí no meio das duas, né? Mas a gente teve a 927 lá, que veio com a possibilidade de antecipação de feriados, antecipação de férias, e em princípio lá previu uma possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, mas daí no dia seguinte acabou já sendo revogada pelo próprio presidente da República. Então teve uma série de circunstâncias aí que está toda hora mudando esse cenário, e está um pouco incerto, mas o que eu vejo em relação a essa medida própria aqui, a 936, é que é a primeira medida que vem, de fato, a contribuir com o caixa do empresário, do microempreendedor, porque acaba aliviando a tensão, né? Acaba tirando dele uma obrigação de pagamento. E, em contrapartida, acaba colocando aqui, através do benefício de urgência, né? Que eles denominam isso daí, benefício de emergência, né? Colocam o funcionário lá para receber uma parcela, né, ou um benefício com base no seguro-desemprego, tá, André? Então, ou seja, essa MP aqui é a primeira que alivia o lado financeiro do empregador e tenta, de alguma forma, dar uma ajuda para o empregado, tá? Esse é o cenário geral que vem descrito aqui nessa MP. As outras que a gente teve, todos os institutos que a gente teve lá, todos eles acabavam resultando, de fato, em desencaixe por parte do empregador, né? Ou seja, para ele antecipar férias, ele tinha que pagar, para ele fazer antecipação de férias, mesmo assim ele tinha que continuar pagando, e em um momento em que a empresa basicamente parou seu faturamento, parou a sua produção, então veio aí uma medida que está auxiliando um pouco nesse ponto, né? Está aliviando um pouco, tá? Esse é o panorama geral que eu estou vendo. Justamente, até a gente comentou domingo a respeito disso, que além, obviamente, de se manter o emprego dos fundos das pessoas, né, a ideia do governo, ao meu ver, e pelo que você falou ao teu também, é realmente manter essas empresas com condições de sobrevivência, né, André? Exato. Na verdade, não é só manter as empresas com condições de sobrevivência, mas também, né, André, manter o emprego, né? Justamente. Porque nessa hora são os dois principais agentes aí da economia que estão sofrendo com isso, né? Tanto a empresa, pela falta de faturamento, como o empregado, né? Com a perspectiva, ou melhor, sem a perspectiva de ter uma continuidade de emprego, sabe? A MP vem exatamente aí para tentar, nesse primeiro momento, aliviar um pouco o caixa da empresa e tentar colocar um pouco de renda nesse período de suspensão na mão do empregado, tá? Sim. Porque mesmo assim, eu creio que nesse panorama que a gente vive hoje, mesmo que haja uma demissão e tal, se a empresa não tiver as condições de fazer o pagamento do funcionário, infelizmente, isso daí o problema vai ser muito maior. E o governo, talvez visualizando isso já, resolveu intervir antes que ocorresse uma demissão em massa
e sem remuneração, né? Olha, André, eu não sei da tua parte aí, mas das empresas que eu trabalho aqui, até essa medida foi um pouco tardia, viu? Que ela Uhum. veio O aí, pessoal já tomou algumas decisões, né? demorou um pouco e tal, e as empresas já tinham começado a demitir, e Uhum. em massa mesmo, sabe? Porque não estavam confiando no governo, ficaram naquela expectativa e naquelas notícias de que vai sair, vai sair, vai sair, e acabou de fato vindo um pouquinho tarde já essa medida, sabe? Mas veio, graças a Deus veio, está aí, e agora cabe a nós em fazer o melhor usufruto dela, né? Justamente. Isso aí. Isso aí. Seu Andrezão, Tá? você acha que esse momento assim que o país vive e tal, que nem a gente já vem tratando isso em algumas, né, outro bate-papo nosso, dessa insegurança, que é uma coisa que realmente gera, inclusive, tem questionamentos já sendo feita dessa MP, né? Mas, assim, o teu posicionamento jurídico, podemos entender que ela realmente é ok? Está válido, isso não tem que se questionar, né? Mas aplicar todos os artigos dessa MP das empresas sem problema, o que você acha? André, eu acho que a gente tem hoje é que dar um fôlego para o empregado e para o empregador, tá? Uhum. A gente vive em um momento de muita instabilidade. Até porque, em relação a essa própria MP, ontem já saiu uma decisão do STF questionando algumas situações ali relacionadas à necessidade de intervenção sindical ou não, tá? Mas isso eu acho que é um momento posterior a essa situação da crise. Por hora, eu acho que a gente tem que tentar manter aqui a empresa viva e o funcionário empregado, sabe? Sim. Então, por isso que eu até disse, cabe a nós agora, nesse primeiro momento, tentar fazer o melhor uso, né? E o uso Justamente. mais consciente e mais seguro possível dessa medida, para que a gente não traga, inclusive, problemas futuros, nem para a empresa, nem para o empregado, tá? Justamente. Nós temos que tomar algumas cautelas aqui, e até para tentar realmente fazer com que a empresa não tome o caminho da demissão, ou que o caminho da demissão não fique como mais fácil para o empresário, tá? Porque Sim. até então, até essa medida aqui, a demissão estava sendo o caminho mais fácil. E aí a Uhum. gente acaba entrando numa seara bem perigosa por conta de emprego, por conta do número de desempregados que nós estamos chegando, né? Uhum. E sabemos até que a retomada desse número de desemprego é lenta, ela sempre acontece de uma forma muito rápida e acaba sendo, o retorno disso acaba sendo muito lento, né? Sim, Então, por isso que a justamente. gente tem que tentar agora, com esses instrumentos que a gente tem aqui, tentar tomar as medidas da melhor forma e da forma mais segura para que isso também não vire um problema lá na frente. Uhum. Maravilha. Não, tranquilo. Andrezão, se você puder dar uma explanada para a gente assim, em alguns pontos principais da MP que você acha interessante, que assim, ela trouxe várias possibilidades, né, que a empresa pode adotar nesse momento. Obviamente que há algumas ações que vai funcionar para uma empresa não vai funcionar para outra, né? Então, assim, essa MP, ela abriu algumas ramificações que a gente pode se utilizar dessas possibilidades. Você consegue dar uma explanada para a gente, assim, quais essas possibilidades, as principais, assim, que você vê que o pessoal está tomando esses direcionamentos? Vamos lá, André. Na verdade, assim, a gente não tem várias possibilidades, tá? A Hum? MP, ela traz duas únicas possibilidades: a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e do salário, tá? Uhum. São essas as duas possibilidades que a gente tem dentro da MP. Ou Certo. eu suspendo por completo o contrato de trabalho, ou eu tomo uma atitude menos conservadora, porque tenho que manter um mínimo da empresa, ou qualquer coisa parecida, reduzo aí a minha jornada de trabalho em uma proporção que já vem pré-estabelecida aqui pela norma, mas que é possível ser modificada, tá? Uhum. Em consequência, o salário também, tá? Então, eu vou reduzir a jornada e o salário, e esse funcionário, nas opções tanto de suspensão como de redução, passariam a receber um auxílio do governo, que ele denominou de benefício emergencial, mas que nós aqui, usualmente, até para ficar um pouquinho mais fácil, estamos falando de seguro-desemprego, tá? Ele está Uhum. recebendo um benefício lá do seguro-desemprego, ok? Uhum. Eu digo assim, várias possibilidades, André, porque assim, que nem hoje, a nossa realidade, nossos clientes, assim, alguns vão reduzir em 25%, outros 50% e outros 70%. 70% a gente não teve o caso. Mas assim, antes nós tínhamos a previsão dos 25% dessa redução. Né? Então, assim, hoje a gente pode reduzir em 25%, 50% e 70%, certo? E a suspensão do Exato. contrato.
Exato, mas só para ficar bem claro, assim, André, por isso que eu estou tentando até deixar a situação bem simples, sabe? A gente tem dois caminhos pela MP, tá? Ou Ou a reduzir, gente diminui, ou a gente reduz. show. Dentro da opção de redução, a gente tem três hipóteses previamente estabelecidas pela norma, Uhum. tá? E a redução de 25%, 50% e 70%, Certo. ok? Mas implica em redução. Nessa hipótese de redução aqui, a gente tem o funcionário recebendo lá uma parcela do seguro-desemprego, uma percentagem do seguro-desemprego com a ajuda do governo, tá? E na suspensão do contrato de trabalho, que é uma situação um pouquinho mais delicada, pouquinho, inclusive envolve capacidade da empresa, com faturamento no exercício anterior registrado na contabilidade, então é um pouquinho mais complicado, que até acho que dá para a gente detalhar um pouquinho mais para frente, tá? Uhum. Eu preferia, nesse primeiro momento, eu não sei se você vai concordar comigo, exaurir essa questão da redução da jornada e trabalhar só com essa possibilidade, tá? Uhum. Então, no primeiro momento, o que eu digo até, e até seguindo assim, o que as pessoas têm me perguntado, sabe? Olha, como fazer, né? Como é que eu faço para poder reduzir a jornada de trabalho do meu empregado e como é que eu faço para reduzir o salário dele, tá? Começando por aí. Essas situações, elas obrigatoriamente têm que passar por um mínimo de formalização, que a gente chama Certo. de acordo individual de trabalho, tá? O que é esse acordo individual de trabalho? É o empregador sentar com o empregado, e a norma vem, inclusive, estipula que esse acordo seja iniciado com 48 horas de antecedência da assinatura dele, para que as partes consigam, de fato, pensar, amadurecer, consultar os seus advogados, seus contadores, enfim, e se adaptar a tudo isso, tá? Uhum. Então ela vem lá e estipula, olha, senta lá com o teu empregado, negocia uma possibilidade de redução. O que é isso? Redução de 25%, de 50% ou de 70%, tá? Pode ser mais ou pode ser menos, mas aí tem que ter o envolvimento do sindicato, tá? Uhum. Diretamente com o empregado, ou melhor, o envolvimento com o sindicato em uma situação prévia, que não é o caso aqui, porque aqui a gente vai fazer o acordo entre empregado e empregado, empregador e empregado, e comunicar ao sindicato depois, que vai poder se manifestar lá e que tem o dever de se manifestar lá depois, tá? Mas nesse primeiro momento, senta empregado e empregador, assinam um documento, que é denominado aqui pela norma como um acordo individual de trabalho, tá? Onde estipula essa situação de redução de jornada. Como você já disse, como eu também já disse, repetindo, em 25%, 50% e 70%. Ok? Nessas percentagens aqui, o funcionário, a empresa vai formalizar esse acordo, vai comunicar ao Ministério da Economia e vai comunicar ao sindicato. Uhum. A empresa, pela norma, tem até 10 dias para fazer esse comunicado para o Ministério da Economia. Salvo muito engano, aí as contabilidades já estão tendo acesso a esse sistema, né? Uhum. Na verdade, assim, esse daí a princípio vai ser informado, ainda não foi emitida uma nota técnica a respeito específica disso, e, mas assim, a princípio a gente vai informar isso daí como se fosse a folha de pagamento, na própria folha de pagamento, se tem o benefício ou não. A princípio vai ser assim, agora não se sabe se vai ter que enviar algum outro documento, entendeu? Porque assim, digamos que a gente formalize um acordo hoje, né? A CFIP do mês já foi transmitida, então só no mês que vem, daí ultrapassaria os 10 dias. Então ainda a gente não Não, sabe como vai ser essa parte. mas até vou te falar, eu acho, pelo que eu vi de notícia, pelo que eu vi do Ministério da Economia, eles estão lançando um aplicativo próprio para esse tipo de informação, tá? Uhum. Agora, Pode ser. como ele vai se integrar à caixa lá, eu ainda não sei. A Uhum. norma vem e acaba estipulando 10 dias para que o empregador faça esse comunicado do acordo que ele vai fazer lá com o empregado. Sim. Depois de 10 dias, o governo tem 30 dias para fazer o pagamento lá do seguro-desemprego, chamamos assim, tá? Do Justamente. benefício de emergência, Uhum. ok? Enfim, eu acho que nesse ponto, como fazer, eu acho que já está bem claro, né? Não sei se você quer contribuir com mais alguma coisa ou não. Não, na verdade, eu acho que essa parte da redução ali, formalizando o acordo de maneira individual, salvo os casos que não tem essa permissão para fazer esse acordo individual, né, André, que talvez a gente já vai mencionar esses casos aí, não tem muito segredo, né, não tem muitos detalhes nisso. Então, assim, se o meu empregado está na faixa do acordo que permite, abaixo de 3.135, né? Permite que eu faça esse acordo com ele,
de 25, 50, 70, não tem muito detalhe, né? Então vamos lá, André. Eu tinha colocado aqui como fazer o acordo, né? Esse acordo é através de um documento individual entre empregado e empregador que deve ser comunicado para o Ministério da Economia e para o sindicato, ok? Quem pode fazer esse acordo, né? Quais são os empregados? Qualquer empregador pode, seja ele empregado doméstico, seja ele microempreendedor, MEI ou qualquer coisa parecida. Se ele empregar alguém com registro formal na CLT, ele já tem autonomia para assinar esse acordozinho, tá? Isso falando por parte do empregador. Por parte do empregado, quem poderia assinar este acordo, tá? Funcionários que recebem menos do que 3 salários mínimos, tá? Que é o valor de 3.135, né? 35, 3.315. 3.315, isso. Tá? 3 salários mínimos. E para empregados que recebem acima de R$ 12.000 e possuem diploma de nível superior. Tá? Esses aqui são os empregados, que podem assinar esse acordo individual. Ok? Então vamos lá, repetindo, tá? Empregador, qualquer um que tenha a condição de assinar a carteira de trabalho, que tenha um funcionário lá que esteja registrado dentro da CLT, tá? Com a carteira de trabalho. Empregado que recebe menos do que 335 e superior a 12.000 com um nível superior, ok? Essas são as pessoas que podem assinar, tá? Eu acho assim, uma coisa que até eu mencionei no outro bate-papo nosso, o pessoal, os empresários que obviamente vão optar por esse acordo, por formalizar esse acordo individual com os funcionários, é sempre interessante procurar um apoio jurídico, conversar com o contador, procurar um advogado, porque existe esse posicionamento também por parte do sindicato. A gente não sabe como vai ser. Então não pode simplesmente, isso daí talvez o André não concorde comigo, mas você pode fazer seu apontamento, não pode simplesmente ir lá e escrever qualquer coisa. Vai ter que ter um embasamento para fazer isso, né? Vai ter que ser uma coisa. Exato. Tem que ter um mínimo de formalidade, né, André? Tem que ter um mínimo de formalidade, não tenha dúvida, tá? Essa questão aí do sindicato, acho que dá até para a gente debater no final, né? Porque é uma situação que surgiu depois, inclusive, da medida provisória. E como eu te falei, a gente tem que tomar algumas determinadas medidas em relação a essa decisão, né? Para não gerar insegurança jurídica, tá? Mas eu acho que é alguma coisa que a gente poderia deixar para o final, tá? Então, em princípio, o que eu falei lá? Só para poder dar sequência aqui, eu falei como fazer, quem pode fazer, né? E agora a gente, eu acho que poderia, dentro dessa situação aí de redução, tratar o que fazer, né? Nós já falamos aqui as hipóteses de redução, mas eu acho que seria até interessante a gente falar quanto isso pode gerar de novo, né? E quanto o funcionário vai acabar recebendo lá do chamado benefício de emergência ou de seguro-desemprego, ok? Isso, justamente. A gente já falou que, nesse ponto, o empregado com o empregador podem reduzir em 25%, 50% e 70%, né? E até a norma, ela vem e fala, ó, se pode até reduzir menos do que 25%. Vocês podem lá tratar com menos de 25%, só que nessa condição de redução abaixo de 25%, eu, governo, não vou participar com nada. Eu não vou liberar nada de seguro-desemprego, porque eu entendo lá que você está dentro de uma margem aceitável aí de prejuízo dentro do Covid, tá? Aí ele vem e estipula uma faixa, ó, se você quiser reduzir, de comum acordo lá com o teu empregador, de 25% a 49%, né? Ou seja, eu estou aqui em uma faixa entre 25% e 50%, abaixo de 50%, 49%, tá? Nessa redução aqui, o empregado passa a receber 25% do benefício de seguro-desemprego a que ele teria direito se fosse mandado embora. Ok? Ok? Fechou? Sim. Então, dentro de 25 de 25 para baixo de 50, ou seja, 49, se eles estipularem lá, ó, vamos baixar aqui 40% da nossa jornada de trabalho. Você topa? Topo, beleza. Nessa hipótese, o governo vai participar lá com 25% do benefício de emergência, tá? Pagando benefício de emergência. Ok? Tá? Temos outra faixa, de 50% a 69%, ou menor que 70%, tá? Entre 50% e menor que 70%, ok? Nessa hipótese de negociação entre empregado e empregador, se ele realmente ficar entre essa faixa, ele vai receber 50% do benefício
de seguro-desemprego que ele teria direito se fosse mandado embora, tá? Então, mais ou menos isso aí, dependendo da condição de salário que ele tenha, mas se ele conseguisse pegar o teto do seguro-desemprego, geraria aí uma força, mais ou menos em torno de uma força econômica, um valor aproximadamente de uns R$ 800, viu, André? Isso. Tá? Eu acho que é importante também a gente frisar isso, André. Vamos tratar com um exemplo meio prático, para que as pessoas não pensem assim, vamos dar um exemplo, assim, um salário de R$ 2.000, por exemplo. Digamos que a empresa que eu trabalho reduz em 50%. A empresa vai pagar R$ 1.000 e o governo vai pagar 50% do seguro-desemprego, que o teto do seguro-desemprego é 1.600 e alguma coisa. Então, assim, você não vai continuar recebendo os 2.000. Então, a empresa paga 1.000 e o governo vai pagar 50% do salário mínimo, ou seja, de 1.600. Foi o que o André falou. Vai dar uns R$ 800. Então, o salário da pessoa vai ficar em mais ou menos os 1.800. Exato, vai ter uma redução sim, mas ele vai continuar com o trabalho, né? Isso que é importante. Isso, na verdade, que a medida provisória aí acaba tentando preservar, tá? E daí nós temos a opção de 70%, de redução de jornada e de salário de 70%, tá? Nessa hipótese, se o empregado e o empregador lá decidirem, olha, tá feia a situação para todo mundo, não tem trabalho, vamos reduzir em 30%, em 70%, a empresa ela vai pagar 70%, ou melhor, o funcionário vai receber 70% do benefício de seguro-desemprego a qual ele teria direito, ok? Tá? É isso aí. Então, aqui eu acho que ficou bem fechado, né, André? Sim, já tratamos das hipóteses, né? Olha, falamos então, só para retomar aí para o pessoal compreender de uma forma mais clara, né? Retomamos as duas possibilidades que a MP trouxe, que foi a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada, né? Já explicamos como fazer essa situação, já explicamos quem pode fazer, né? Dentro dessa situação de acordo individual e tal. E agora explicamos aí um pouquinho do conteúdo do que pode ser convencionado entre empregado e empregador lá no que se refere à redução de jornada e redução de salário. Ok? Justamente. Eu acho que aqui ficou mais tranquilinho, né? Eu acho que assim, até o pessoal, tô vendo ali nos comentários ali, tá falando a respeito da suspensão, como que fica. Aqui a gente mencionou a respeito da redução. Só para a suspensão também não tem muito segredo ali. Se você quiser dar uma explanada ali, André, só na casa da suspensão de 100%, por exemplo. Vamos lá. Vamos lá, André. Então, a gente falou aqui das possibilidades de redução, temos agora a segunda possibilidade, que é a suspensão total do contrato, ok? Tenho lá, não tenho faturamento, não tenho demanda, minha loja fechou, enfim, eu não tive que fechar as portas porque o governo deu o toque de recolher e eu tenho que colocar meu funcionário em uma situação para não mandar embora, porque não tenho como pagar, eu tenho que suspender o contrato dele, tá? Isso é que se chama suspender, ok? Nessa possibilidade de 100% de suspensão, ou seja, o funcionário, inclusive, ele não pode trabalhar de forma alguma, até a própria MP vem lá e fala, né, que tem que ter um regramento específico para isso. Olha, o teu funcionário não pode fazer nada nesse período. O funcionário vai ter que ficar inerte, ele não vai poder nem trabalhar em home office, ele não vai poder ler e-mail, ele não vai poder fazer nada, nada que seja relacionado ao trabalho, tá? Sob pena, inclusive, de pagar os salários desse período, fora o benefício lá que o funcionário vai receber do governo, tá? Nessa hipótese de suspensão, o empregado recebe de 70% a 100% do benefício, tá? 70% vai receber se a empresa pagar alguma ajuda para ele, no sentido de se a empresa se enquadrar na hipótese que a MP traz lá, de ter que pagar uma ajuda emergencial para ele. E o que é essa ajuda emergencial? Se a empresa teve, no ano calendário de 2019, um faturamento maior do que 4.800.000, ou seja, ela já está ali um patamarzinho um pouquinho mais avantajado, né? Ela está recebendo um pouquinho mais de dinheiro e tal, está conseguindo estar num patamar econômico um pouquinho melhor, ela obrigatoriamente ela vai ter que contribuir com 30% do valor do salário do empregado, tá? Mesmo suspendendo por completo, ok? Se eu, empresário, não tenho um faturamento maior do que 4.800.000, vamos supor que faturou R$1 milhão no ano passado. Somando todos os meses, faturou R$1 milhão, tá? Nessa hipótese, o empregador vai suspender 100%, não vai pagar absolutamente nada para o empregado e o funcionário vai receber 100% do benefício do seguro-desemprego lá, tá? Do benefício emergencial que a gente está chamando aqui de seguro-desemprego. Ok? Isso.
Essas lembrando são as mais uma vez condições que a aí que a média... gente tem. Perdão, André, Isso. pode falar. Não, pode falar também. Não, Essas são as condições que têm estipuladas pela norma para a suspensão do contrato de trabalho. Isso. Ok? Não, maravilha. Tá? Só lembrando que, mais uma vez, quando fala assim 100% de seguro-desemprego, é do seguro-desemprego, não é salário, tá, pessoal? Então, assim, se você Exato. mantém uma média salarial de R$ 1.200, o teu seguro-desemprego vai ser baseado nos R$ 1.200 e você vai receber o benefício sobre esse valor, não sobre o valor atual que você recebe de salário, tá? Exato. Isso mesmo. Tá? Quem pode fazer e como fazer? As mesmas regras que a gente já explicou em relação à redução, André, se aplica aqui na suspensão, tá? As mesmas. Então, quem pode fazer, igual. E o tanto empregado como empregador, como na suspensão aqui também. A única coisa que difere ali é com relação aos prazos, né, que a gente pode manter isso nas empresas, né, André? Não entendi, André. Com relação aos prazos, né? Que nem a redução. Exato, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado, tá? A redução, pela norma, ela vem com uma possibilidade de você fazer por 90 dias, tá? A redução, ou melhor, a suspensão, ela vem com a possibilidade de você suspender por 60 dias, podendo fracionar em 2 períodos de 30, ok? Esse prazo aqui é bem importante mesmo, tá, André? Não, maravilha. A gente também vem também discutindo isso, né, André? A gente não sabe se vai se manter isso por um bom tempo ou depois de 60 dias, se a situação não normalizar, como que vai funcionar. Mas a gente imagina um posicionamento por parte do governo depois disso também, né, André? A MP, André, a MP ela já vem e coloca três marcos, na verdade, tá? Eu acho que são 2 ou 3, vamos ver aqui. O primeiro dela seria pelo levantamento do estado de calamidade que foi decretado aí pelo governo federal, tá? Isso. Então, sendo levantado esse estado de calamidade, obrigatoriamente suspenderia todas essas situações que a MP está tratando, seja por redução ou seja por suspensão, tá? A segunda dela seria se eventualmente a atividade do empregador voltar ao normal. Vamos supor que daqui a 30 dias eu suspendo o meu contrato por 60, né? Mas daqui a 30 dias a minha atividade volta ao normal e eu, com 48 horas de antecedência, chamo um empregado lá para poder para voltar às atividades deles normais. Então, se encerra também essa situação do acordo e ele para de receber o benefício por parte do governo e eu volto a ter que pagar o salário dele normal, tá? E a terceira dela seria se o governo permitir com que a situação acabe voltando à normalidade, tá? Não pelo estado de calamidade, mas pelo estado normal da empresa, acabe voltando à normalidade, ok? Maravilha, maravilha. André, eu acho que ali, até aí, a gente acho que utilizou bem o nosso tempo ali. Eu sei que a gente quer dar uma sintetizada mesmo, pessoal. Então, a gente utilizou esses primeiros minutos aí realmente para dar uma explanada geral e explicar como que funciona a MP, o que pode, o que não pode fazer. Então, assim, a gente dividiu, o André esclareceu bem certinho as duas possibilidades que a MP trouxe, né? Então, assim, suspensão ou redução da carga horária, com isso, obviamente, a redução do salário, e dentro da redução, as possibilidades desses percentuais a serem reduzidos da carga horária, né? E como o funcionário vai receber isso e quem pode fazer. Eu acho que até aí ficou bem claro, né, André? Eu acho que sim, André. Se tiver dúvida aí, pedir para o pessoal entrar e falar, né? Perguntar e debater, tá? Se tiver dúvidas específicas em relação a isso, vamos lá. Maravilha. Eu acho que assim, vamos partir agora, então, da diretriz do seguinte pressuposto. Suspensão e redução. Dentre os dois casos, vamos falar a respeito do FGTS, por exemplo. O que difere? O que o empregador recolhe? Na redução, vai recolher FGTS, sim ou não? Vamos lá, André. Você me perguntou na redução, né? Você veja, pelo que está sendo tratado na norma, a gente teria redução do salário. E, por consequência, o fundo de garantia vai ser calculado com base apenas no salário. Então, eu vou pagar o valor de acordo com a redução que eu aplicar, tá? E ainda nós temos a possibilidade lá da MP anterior, da 927, que postergou esses pagamentos do fundo de garantia. Então, eu vou pagar de acordo com a redução, diante dessas circunstâncias que eu tenho de redução que eu convencional lá com o meu empregado, e vou pagar de uma forma reduzida, aquilo que eu teria que pagar de fundo de garantia, e ainda de uma forma diferida, lá para frente, tá? Sim, tranquilo. E no caso da suspensão?
No caso da suspensão, não, André. Nós temos a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, aqui ele não vai ter salário, tá? E não tendo salário, ele não tem base de cálculo para fazer o recolhimento do fundo de garantia ou recolher qualquer outra verba que seja decorrente do pagamento de salário, seja contribuição previdenciária, seja 13º, que vai gerar reflexo lá na frente, ou seja, férias, tá? Então, e de início, até a própria norma vem e ela diz que aqueles 30%, quando o empregador é responsável por pagar 30%, ela vem e diz que aquela verba ali, ela vai ter natureza indenizatória, vai ser uma ajuda de custo mesmo, tá? Até a norma fala de um outro nome, ela coloca aqui como ajuda emergencial, salvo muito engano. Eu acho que é esse a denominação que né? Ajuda compensatória, isso mesmo, tá? Então ela vem e fala de ajuda compensatória. E a hora que ela trata dessa situação de ajuda compensatória, ela vem e fala que não tem natureza salarial, ou seja, não é uma contraprestação pelo trabalho, é uma ajuda mesmo, como se fosse uma ajuda de custo, e sobre isso não vai incidir previdência nem fundo de garantia, tá? Maravilha. Ok? Importante lembrar também, já que a gente tocou nessa situação de ajuda compensatória, André, que a MP, ela abriu ao empregado e ao empregador para que, na possibilidade de o empregador vir e ter a possibilidade econômica de contribuir, ele pode ajustar um valor com o empregado para que fique dessa forma também. Não só na hipótese de suspensão, mas também como na hipótese lá de redução, tá? Alguma coisa nesse sentido. Ela acaba trabalhando com essa possibilidade ali do empregador ajustar na suspensão um valor, por mais que ele não esteja obrigado a fazer esse pagamento, ele pode ajustar um valor para ajudar o empregado nesse período, tá? E esse valor é tido como natureza indenizatória pela própria norma, ou seja, não é uma contraprestação pelo salário, não vai gerar reflexo em nada, nem fundo de garantia, nem férias, nem 13º, nem nada. É uma ajuda mesmo, tá? Maravilha. Eu acho que aí ficou bem claro com relação ao FGTS também, a gente expandiu um pouco para ajuda compensatória, né? Então, ali ele abriu 3 ramificações para nós. Quando que eu vou recolher o FGTS, certo? Redução, recolhe-se sobre a diferença, sobre exatamente o valor que a empresa está pagando, suspensão não há o que se falar em recolhimento do FGTS, e se tratando da ajuda compensatória também não há o que se falar em FGTS para as empresas, certo, André? Certo, isso. Maravilha. 13º salário também é um ponto que o pessoal vem questionando bastante. Como vai funcionar? Suspendi o contrato, reduzi o contrato, vai interferir no 13º, André? André, pela CLT, lá a gente já tem a possibilidade de interrupção do contrato de trabalho, tá? E a possibilidade de suspensão. O que a norma vem aqui prever é uma regulamentação de uma possibilidade de suspensão agora que está vindo, tá? Dentro dos institutos de suspensão de contrato de trabalho, a gente não tem ônus do empregador em relação a reflexos, tá? E esse período também não é computado como tempo de trabalho, tá? Isso na suspensão. Então, em tese, esse momento aí que o empregado está ficando em casa é um parênteses, é um hiato que está se abrindo, é um parênteses. Estamos dando um tempo aqui para ver como as coisas vão ficar. Tá? Então, ele não vai ter direito a férias sobre esse período e não vai ter direito a 13º sobre esse período também. Tá? Entendi. Quando tiver... Estamos literalmente abrindo um parênteses. Dei um pause aqui no meu contrato de trabalho e vamos ver como é que a coisa vai ficar. Tá? Sim, maravilha. Não, tranquilo. Também acho que não tem que se falar com relação a isso. Os benefícios, né? Também isso é algo bem importante, acho que para a gente mencionar. Por exemplo, vale transporte, vale refeição. O que eu mantenho? O funcionário está com o contrato suspenso. Mantém os benefícios ou não? Pela MP, André, ela determinou que haja manutenção de todos os benefícios. Tá? Entendemos como benefício aquilo que não tem prerrogativa legal, ou que não tem uma determinação legal para o empregado, né, como é a questão do vale transporte. Tá? Então, vamos supor que a gente tenha lá uma determinação convencional entre sindicatos que o empregador tenha que pagar plano odontológico, plano de saúde, vale refeição ou qualquer outra coisa nesse sentido. Tá? Isso é tido como um benefício. Okay? E aí ele não pode suprimir essas circunstâncias de benefícios, tá? Sob pena de nulidade, inclusive, do acordo. Tá? Então, ele não vai poder fazer
essa supressão. Ele tem que continuar pagando, tá? Sim. O que não vale para o Vale Transporte, porque dentro do Vale Transporte a gente tem uma lei aí que ela é específica no sentido de locomoção, sabe? E ela até retira o direito do empregado de receber Vale Transporte quando ele não opta pela utilização do sistema público de transporte, tá? Sim. Sim. Então, nesse caso, como ele não vai se utilizar porque ele está suspenso, né? No caso de suspensão, tá? Sim. Como ele está suspenso, ele acaba, ele não se utilizando do Vale Transporte, não é necessário pagar. Não Agora, tem... na questão de redução, né? Como ele vai estar trabalhando uma percentagem da jornada diária dele, ele vai ter que receber isso sim, tá? Não tem que se falar com relação a isso daí. O Vale Não. Transporte, então, não, contrato suspenso ou não trabalhou, não tem que se falar em Vale Transporte, só a manutenção dos benefícios, né? Exato. Com relação, André, ali, essa semana a gente teve alguns questionamentos da seguinte ordem, que nem aquilo que você mencionou lá no começo. O pessoal tomou algumas atitudes não precipitado, não visualiza de precipitado. Foi justamente porque eu acho que a medida provisória ela veio um pouco tardia para nós. Então, as empresas, naquele calor da emoção, sem saber o que fazer, tomou algumas atitudes que eram, a princípio, corretas para aquele momento, antes da MP. Eu dei férias para os meus funcionários da minha empresa, certo? Certo. Eu posso retroagir isso, fazer com que eles voltem a trabalhar, aplicar MP, ou mantenham as férias e no retorno, daí sim eu vejo qual a ramificação tomada da MP. O que você acha? André, na verdade não é nenhuma questão de achar, né? Vamos lá. Eu tinha a possibilidade lá pela MP anterior, eu tinha a possibilidade de adiantar as férias, né? De períodos aquisitivos não completos. Isso até deixou uma certa dúvida lá para a gente, no sentido de dizer assim, pô, mas é períodos já iniciados ou períodos não iniciados, né? Ou seja, eu posso adiantar umas férias de 2020 a 2021, por exemplo, ou de 21 a 22, né? A MP ela foi um pouco vaga lá nesse ponto, né? Mas, em princípio, eu orientei a todos os meus clientes, pelo menos assim até as pessoas que me perguntaram, foi a tirar as férias proporcionais do período aquisitivo já iniciado. Tá? Se foi desse ponto, se o empregador adotou essa situação, é melhor que realmente ele extingua esse período, né? Ele usufrua desse instituto que foi concedido lá atrás, e no retorno ele acabe tomando alguma outra atitude. Tá? Tinha direito a 7 dias de férias por conta do período aquisitivo que já se iniciou. Tirou 7 dias de férias, ainda perdura a situação de necessidade de isolamento social, com a baixa das portas do negócio dele, ou seja, ele não pode abrir. Então, aí eu orientaria realmente a voltar às férias e aí ele partir para um instituto desse aqui que a gente está trabalhando agora na MP 936, tá? Entendi. Não, perfeito. Viu, André? O pessoal está mandando ali nos comentários, acho que vale a gente... a gente já está fazendo essa parte das perguntas aqui, e o pessoal está mandando ali, acho que não é bom a gente deixar passar, senão depois pode ser que a gente esqueça de alguma coisa ali, tá? Vamos pontuar ali que a Mariana, ela fez um apontamento muito válido para nós ali, que é a seguinte pergunta. Esse período de suspensão deve ser anotado na carteira de trabalho? Então, isso foi levantado também na outra bate-papo nossa, na outra live nossa, a respeito de anota ou não anota no trabalho, né? E como fica para fins de contagem do tempo de serviço perante o INSS. Se você quiser explicar para ela isso daí. Vamos lá. Eu não vejo a necessidade de anotação na carteira de trabalho, tá, André? Realmente a gente não tem nenhuma norma que obrigue especificamente, uma norma legal que obrigue especificamente você a anotar a suspensão do contrato de trabalho nesse período, tá? Nós temos lá informações básicas na carteira de trabalho e não tenho nenhum campo que traga essas informações. Nós temos até a situação da anotação geral lá, mas não tem uma obrigação legal para que isso aconteça, ok? Em relação a tempo de serviço para aposentadoria, para a questão de INSS, né? Como se trata de uma suspensão do contrato de trabalho, inicialmente eu teria a questão do tempo lá para o INSS também suspensa nesse período, tá? E é por isso, inclusive, que a MP traz uma possibilidade do contribuinte, que nesse caso é o empregado, né, fazer o recolhimento de uma forma individual. Sim. Então, ele pode ir lá contatar o contador dele, sabe, fazer uma impressão da guia GPS lá e recolher para esse período, para ele não ficar sem a contagem desse tempo para fins de aposentadoria, pode fazer o recolhimento de uma forma individual, tá? É isso que a MP acaba trazendo, ok?
Maravilha. Mariana, se eventualmente a gente tiver mais alguma dúvida, fique à vontade em perguntar, tá? Isso, agora há pouco também eu vi que o Thiago Matos ele fez um questionamento também a respeito do suspensão do contrato de trabalho. Thiago, ficou claro para você também? Dá um joinha para nós, se tiver alguma coisa pode pontuar aí que a gente esclarece para você. Beleza? André, continuando ali nas nossas questões, a MP também é bem clara que você também já pontuou isso, que vale para todo empregado com carteira assinada, né? O pessoal me questionando, vale para a empregada doméstica, a gestante, como que funciona? A gestante ela vai ter os mesmos direitos, vai ser aplicada da mesma maneira com um trabalhador comum, no caso? O que você tem a dizer? Sim, André, tudo igual. Não muda nada para a questão da gestante, ela tem a possibilidade de fazer a redução e a suspensão do contrato de trabalho, sem problema algum. E para a doméstica também. Inclusive, a norma vem, a MP vem e fala especificamente de doméstica, tá? Fala de aprendizes também e de empregados que estejam desenvolvendo jornada parcial, tá? Ou seja, aquela intermitente que tinha, tá? Não, maravilha. Que é o intermitente. O Thiago já respondeu ali, já esclareceu para ele lá a respeito da suspensão também, maravilha. André, acho que vale a pena a gente pontuar a respeito da diferença entre o acordo coletivo e o acordo individual que você citou, né? Existe a diferença, sim, e a MP também trouxe a exceção, que é com relação ao salário do funcionário, quando ele pode ser individual ou coletivo. Qual que é a diferença entre os dois? Vamos lá, André. Sempre quando a gente fala de acordo individual, a gente está falando de uma conversa entre empregado e empregador, tá? Os dois sentam, acabam resolvendo aquilo que é de necessidade de todos, né? E acabam formalizando isso em um documento que a gente chama de acordo individual, tá? Então, vamos lá. Eu sentei com o André, meu empregador, estipulei que vou suspender o meu contrato por 60 dias e estou aqui assinando um documento a respeito disso, tá? Isso aqui é um acordo individual, ok? O acordo coletivo, ele obrigatoriamente precisa da intervenção do sindicato. Então, vai lá o empregador e o empregado lá na porta do sindicato, chama um representante sindical, traz para dentro da empresa ou marca uma assembleia em algum outro lugar e acaba deliberando isso dentro de uma gama de funcionários de uma determinada empresa, tá? Então, vamos supor que o André é dono de uma indústria, essa indústria tem lá seus 100 funcionários, 120 funcionários, tá? Você procura o sindicato, traz o sindicato para dentro da sua empresa e faz um acordo coletivo de trabalho. Esse acordo, ele tem validade para todos esses 120 empregados que estão lá dentro dessa empresa específica, tá? O acordo coletivo de trabalho, ele tem um pouquinho de formalidade, uma formalidade um pouquinho maior, porque ele precisa ser registrado no Ministério do Trabalho, ele precisa ter uma ata de assembleia, ele precisa ter a assinatura de todos os empregados que estão participando, ele precisa, inclusive, ter medidas convocatórias com prazos pré-estabelecidos em lei, tá? Ele segue uma formalidade um pouquinho mais rígida, mas ele serve justamente para isso, para fazer um acordo entre sindicato e empregados de uma determinada empresa, tá? E aí é que muda um pouco, porque no acordo individual é só os dois conversam, chegam no medidor comum. No acordo coletivo, obrigatoriamente vai abranger um determinado número de funcionários de uma determinada empresa, tá? Ok? Maravilha. Essa é a diferença básica entre eles. E até é importante colocar aqui que, até acho que chegou a hora de a gente falar, né, que o nosso STF, através do ministro Lewandowski, deu uma liminar para tentar interpretar essa MP aqui de acordo com o que prevê a Constituição Federal, tá? Porque a Constituição Federal, ela vem lá no artigo 7º e fala que a redução salarial ela só pode ser por negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva. Convenção coletiva é quando é feito por dois sindicatos, tá, André? É um pouco técnico, é um pouco maçante o que nós estamos falando aqui, mas eu acho que é essencial para que as pessoas consigam contribuir de uma forma mais profunda, ou entender de uma forma mais profunda, tá? E o Lewandowski, o ministro do STF, ele vem e fala, olha, a MP não poderia fazer isso, não poderia reduzir com acordo individual. Mas, de acordo com a situação que nós estamos vivendo e tal, dos efeitos do Covid, o que eu vou pedir para o empregador fazer é mandar esse acordo que ele fez com o empregado de uma forma particular
mandar para o sindicato no prazo de 10 dias, e se eventualmente o sindicato não concordar com o que está estabelecido lá, ele iniciar uma negociação com o empregador para virar um acordo coletivo de trabalho. Tá? Não sabemos muito bem como é que isso vai se comportar ainda daqui para frente, né? Mas em princípio ficou dessa forma. Se eventualmente o sindicato receber esse acordo lá por parte do empregado e não se manifestar num prazo de 10 dias, o acordo entre empregado e empresa vai ter validade plena, tá? Como se coletivo fosse, ok? Essa é a interpretação lá da liminar que nós temos. Nós temos várias variantes jurídicas nesse meio do caminho, que elas têm que ser ponderadas, mas que eu acho que não é o caso de a gente abordar aqui, porque ficaria muito, muito denso, viu, André? Muito extenso, né? Tá? Eu creio que eu acho que a gente foi bem claro, inclusive foi sinalizado algumas perguntas ali, mas eu acho que dessa vez a gente conseguiu sintetizar. Realmente é um tema maçante, né, André? Porque ele traz muita parte técnica ali também, e a gente não tem como fugir disso, né? Trazer de uma maneira mais clara ainda possível, porque o tema ele é complexo, o tema gera discussão, o tema gera interpretação, e a gente tem um problema com as redações hoje que nós temos da nossa legislação, inclusive quando o negócio é muito bem pensado, existe votação, a gente já tem problema com interpretação, agora imagina algo feito, pode-se dizer, às pressas. Essa é a verdade, né? O negócio foi feito às pressas, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas interpretações aí, né, André? Na verdade, assim, André, a gente está falando de uma medida provisória, né? Isso. E, sendo medida provisória, é um ato inicialmente estipulado pelo governo executivo, né? Não é o legislativo falando, né? Justamente. Normalmente é um processo legislativo, passa pela Câmara de Deputados, pelo Senado, para daí para o presidente, para a sanção, enfim, tem todas as câmaras de comissões dentro da própria Câmara dos Deputados e do Senado, que acabam discutindo isso de uma forma exaustiva e fazem com que o texto que seja publicado seja mais maduro e não permita muitas interpretações, né? Justamente. Agora, como a gente está falando do executivo legislando, né, já é um pouco impróprio isso, né, mas é uma medida de urgência, né? Sim. A gente está falando do executivo legislando e legislando de uma forma apressada, é capaz que exista, sim, essa situação aí que você está trazendo, tá? De várias interpretações, e a gente aqui fique tentando buscar a melhor possível, né? Justamente. Mas acho que é isso, Andrezão. Aqui a gente hoje conseguiu, era a nossa meta, o pessoal pediu aí para a gente tentar deixar de uma maneira mais sintética, a gente reduziu pela metade do nosso bate-papo, né? E tentamos disponibilizar também pelo Facebook, a gente está com um problema aí para ajustar tudo isso, que nem foram... A gente está igual o governo, fazendo medida provisória, tentando ajustar as pressas, mas graças a Deus tem dado tudo certo. E o André tem ajudado bastante a gente aí, um parceiro nosso, tem contribuído bastante para nós, para levar essa informação para o pessoal. O Alisson da Três Atos Filmes também tem empenhado lá para a gente levar essas informações para vocês aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. O André também, com certeza, né, André, está à disposição para dar o suporte principal aí, né? Exato. Com certeza, já estamos quase uma hora falando e a hora passa e a gente nem percebe. Pois no começo a gente finalizou, puxa, seria interessante a gente conseguir falar em 30, 40 minutos, tudo, mas não tem como, é muita coisa mesmo, né? Já estamos aí com quase uma hora. André, a única coisa que eu queria salientar antes de dar tchau para o nosso povo aí Pode falar, é o seguinte, tá? Só para fechar essa questão, porque cada acordo desse que é feito, dependendo do período em que você fizer acordo, seja de redução ou seja de suspensão, tá? Ele vai gerar uma estabilidadezinha para o empregado lá na frente, tá? Isso é importante. Então isso é importante. Isso é importante. Só para fechar o nosso assunto, se eventualmente você chegar a se utilizar dessa possibilidade que o governo está dando aqui, tanto de redução como de suspensão, o efeito que vai existir quando a situação acabar, ou seja, quando o estado de calamidade voltar, né, ou quando o empregado voltar a trabalhar, é que ele vai ter um pouquinho de estabilidade lá na frente, tá? Uhum. E é importante para o empregador aí que está nos vendo, só saber que tem um pouquinho de penalidade, que se eventualmente, quando a situação voltar e ele decidir mandar o empregado dele embora, que fez usufruto desses dois institutos aqui, ele vai ser penalizado com um valorzinho de salário lá, tá? Uhum. Em percentuais. Ok? Não vou abrir aqui com esses percentuais para não ficar maçante, mas é importante que ele saiba, ok? Como consequência.
Utilizei da redução ou utilizei da suspensão, vou ter um probleminha lá na frente, porque não vou poder demitir meu empregado. Se eu quiser demitir, eu posso, mas aí com uma penalidadezinha. Uhum. Tá? Ou mantenha a estabilidade prevista para ele lá. Exato. Ok? Isso aí. Beleza? Então, vamos disponibilizar o nosso bate-papo aí no nosso canal no YouTube. Vamos compartilhar depois com vocês. Quinta-feira agora, também vale a pena salientar para o pessoal aí, a gente vai ter um bate-papo com um convidado nosso aí, já também conhecido nosso há algum tempo, é um especialista em finanças. E o tema é a importância do planejamento financeiro em tempo de crise. Pessoal, então quinta-feira às 19 horas vai estar ali, a gente vai estar também no bate-papo com o Adeilton Rufino. Beleza, Andrezão? Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço por mais um convite, André. Estamos às ordens, sempre que precisar, estamos aí e vamos para frente. Com certeza. Beleza? Eu creio que em breve a gente vai ter novos bate-papos aí, que as medidas provisórias continuam saindo aceleradamente. Vamos lá. O que importa é que tenha fôlego para o nosso empregado e para o nosso empregador, né? Justamente. Isso Se mantendo todo mundo de pé aí. Isso, que a gente consiga sair menos machucado dessa situação toda. Com certeza. Okay? Vamos sair. Valeu, meu querido. Valeu, fica com Deus. Obrigadão, abraço pessoal, e até a próxima, tá? Show. Obrigadão. Até mais. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.